Ele fala muito. Ele fala muito bem, ele é, né? E a senhora também, e a senhora comentando a história, eu gostei muito. O nome da senhora é Dona É Maria Cecília Oliveira de Cunto. de Culto. Os pais da senhora, É a mãe e o pai. Nelson de Oliveira. Ele nasceu em Cotia. Cotia, Cotia, falei Sorocaba. Não. Cotia, E vovó nasceu aqui em Franca, em que Franca. é Deolinda Faleiros Maciel de Castro. De cá. A senhora falou que tem uma balança no museu, como que é essa? Essa balança, Se a quiser olhar para cá. eu não conheço, Sim, mas os meus parentes dizem que dentro do museu existe uma balancinha que foi do meu tio, filho da vovó Deolinda. Ele era farmacêutico e me parece que ele formou-se em Mazanguinho, não, Mozambinho. Mozanguinho. É, Parece. Mozambinho. É aqui pertinho. E daí sempre foi muito inteligente. Eu não me lembro direitinho se era farmacêutico ou médico. Não me lembro, que eu sou a caçula, então muita coisa eu ouvia falarem, mas quem participou muito foi minhas irmãs mais velhas. O nome delas? A primeira chama Tereza Maria de Oliveira. A segunda é a que mora aqui, Nelma de Oliveira Almeida Prado. Depois vem Nelson de Oliveira Júnior. Aí vem eu, Maria Cecília de Oliveira de Cunto. De Culto por causa do esposo, Do né? esposo. O esposo da senhora chama Estelvi com S. Stelf com F. Eu já conversei um pouco com ele, gente muito boa, né? Eu percebi isso. Gente grande. Do tamanho Do nome é também e no da nome pessoa. também, né? Depois veio meu irmão caçula, que chamava Sérgio Roberto de Oliveira. E daí a família ficou dentista, era o pai, dentista foi o cunhado, dentista foi o meu irmão, e assim teve a família cheia de dentista. Depois veio os médicos, inclusive minha filha era médica, faleceu, e meu filho era contador, também faleceu. O que restou? Restou o Estélvio e eu, na família toda. Toda a família daqui me puxou de São Paulo para cá, onde em São Paulo moramos 52 anos no mesmo apartamento. Anos deliciosos. Que coisa boa ouvir essas histórias bonitas. E ele sempre foi muito meu querido, eu o amo muito, e nós vivemos assim um período de um amor muito gostoso, Que coisa diferente de quando éramos mais moços. Tudo é uma época. Tudo é uma época. O senhor vai ficar inchado com essas declarações, né, seu Estel? Ele está falando aqui porque ele também cuidou bem da senhora. Sempre. Sempre. E ele tem um coração grande. Demais. Demais, aí ó, que coisa boa. Veio da Itália, completou, a mãe dele chamava-se Luídia. Sim. Lana de Cunto. Ele foi gerado em Roma e nasceu aqui dia 31 de dezembro.
Imagina, vieram de navio. Meu sogro era médico. Naquela época, uma mulher vindo do... Ela queria que ele fosse nascido na Itália, mas Deus quis que ele fosse nascido dia 31, e dia 31 ficou. Ficou. Parabéns, viu? Que história bonita da senhora. E o Estélvio era muito amigo do meu irmão. Eu achava ele até meio, vamos dizer assim, entrão. Entrão. Mas hoje não é mais isso. Amizade é uma coisa tão bonita, né? Demais. Demais da conta. E ele é uma pessoa fácil de fazer amigos, né? Era muito, sempre foi muito social, gosta muito de conversar. Pena que ele está ficando um pouco surdo. Ele já ouviu bastante também, né? Ah, eu acho que sim. Ele nem está ouvindo a senhora falar. Ele está aqui, mas ele não está ouvindo falar nada, tá, Sr. Estel? Aí, ó. Que coisa Mas boa. Gosta de mim, eu também. E eu fui a primeira mulher realmente dele. Que coisa boa. Eu namorei outros, mas ele só foi eu, mais ninguém. E a coisa começou tão lindo, tão maravilhoso. Ah, mas no começo não achava graça nele, não. Achava ele meio entrão. Mas depois as coisas viraram. A senhora foi orientando e educando ele, foi ficando do jeito da senhora, não é? Olha, Ele fala que a mulher tem esse poder, não é? diz que não? tem. Diz que tem. E tem mesmo. Temos mesmo, sabe? Enfim, voltando à família Faleiros... Antes de voltar, só citar uma passagem bíblica. A mulher sábia edifica o lar. Ela faz. Agora, dona Del, eu só dar uma parada. Maria Cecília. Porque meu nome é Maria Cecília, mas eu tenho um apelido de Missi. Missi. 2 notas musicais. Sim. Aí, a família Faleiros, voltando, a senhora ia falando sobre a família Faleiros, né? Sim. Que é a família tão grande, né? Muito. Muito grande aqui nessa região. Imagina, naquela época, vovô vinha à Franca, levava mudas de mangas para o interior, onde foi formado um pomar, a coisa mais deliciosa, que tinha aquelas mangueiras. Minhas irmãs, meus irmãos, eu brincávamos de pique. Aonde que era esse pomar? Era em Promissão. Em Promissão. Aonde eu nasci. A senhora nasceu lá. E eu também. E a nossa convivência foi de uma maneira tão bonita. Nascemos no mesmo ano, na mesma cidade. Casamos na mesma igreja, que eu era muito... Mamãe sempre foi muito católica. Certo. Enfim, olha só. E fomos nos conhecer mais profundamente lá, convivendo com os amigos e meu irmão com ele. Foi muito bonita a nossa infância. Tudo uma coincidência assim, providência de Deus. Ele usou uma expressão, predestinados. Predestinado. Para essa vida, né? Encontrou as pessoas certas, a senhora a pessoa certa, para construir uma vida bonita. Sim. E ele já falou da senhora aqui para mim. Oh, que ele estava contando, certo? Mas eu não sabia, não conhecia a senhora, agora que eu estou conhecendo uma pessoa tão distinta. Olha só. Muito bom.
E isso tudo vem da raiz, vem da vovó, que sempre foi muito religiosa, vem do... Enfim, a vovó teve 16 filhos. 16 filhos. 16. Eram os tios da senhora. Não, vovó era mãe da minha mãe. Eu sei, mas esses filhos dela são os tios, né? São tios. São tios. São A senhora tios. lembra muito deles ou não? Você tem, assim, lembrar o Tenho nome? o Tinhozinho, que é o Américo Maciel de Castro, é o que deixou essa balancinha aqui no Museu de Franca. E mais quem que era tio da senhora? O tio Oswaldo, a gente tinha apelido de Vadinho, tinha filho da vovó, É. bom, mamãe, quem mais? A mãe da senhora você já falou o nome, mas já Ela chamava-se Emília, Emília. mas tinha apelido de Netinha. Netinha. Netinha porque era Emília Neta. Emília Neta. A avó dela era neta, a Emília. Emília. É. Imagina, senhor, Você. você. A minha, no caso aí seria a minha bisavó, cavalgava com a princesa, dando os passeios dela por ali tudo. Que coisa boa. Lindo, Lindo. lindo, lindo. E mamãe sempre cavalgou muito. Todos os cavalos que ficavam ali na frente da mercearia, ela experimentava todos. Tanto é que o vovô mandou fazer uma sela especialmente para ela. Era chamada Sião? A cela, uma cela para mulher, ou não? Não, Que ela- não, era... Era uma cela normal mesmo. Não, não era, Não era? normal. Ela tinha, enfim, Porque a cela que era, a mulher usava, ela colocava as duas pernas para um lado só. um lado só. É. E ela começou, ela, lembro da mamãe tanto contar isso, ela experimentou um cavalo, e Sim. esse cavalo era muito fogoso. Sim. E ela começou a cavalgar, e aí o papai pegou um outro cavalo, que era do genro dele, e começou a andar com ela. E ela pegou como chama aquele esporão? Esporam. As esporas. As esporas, e deu aquela esporada no cavalo. O cavalo ficou doido, desandou, não havia rédea que segurasse, não havia nada. E o papai atrás. Ela fez de propósito. Até que ele conseguiu segurar o cavalo. E ela disse, ele desceu, me tirou da cela, falou assim, e nós nos abraçamos, foi a época mais gostosa, aquele abraço. Falei? Ai, que coisa boa. Foi de propósito, então. Claro que foi. É, coisa boa, viu? Ele gostou tanto dela que o relógio que vovô tinha era imenso, até hoje, está na casa da Lígia Maria. E ele ia namorar a mamãe e o relógio batia sempre duas batidas antes de dar a batida exata. Se era 2 horas, ele esperava bater a segunda vez, só para poder abraçar e beijar a mamãe. O carinho, o amor. Que coisa boa ouvir uma história dessa, viu? Muito, mas É edificante. Muito. Hoje nós temos muita carência disso. E hoje é só... É só o celular, como é que chama? E ficando digitando e... Ninguém conversa nada, parece que eles estão alheios a tudo. E As pessoas ficam cada uma isolada no seu
aparelho Aparelho, não o participa celular. de nada quando você está ouvindo, não. Ou então se dá alguma parte, também. Ouvir uma história bonita, hoje as pessoas não dão valor a essas histórias. E essas histórias são tão ricas, são tão preciosas. Até o beijo é diferente. Na minha época não era essa língua, essa nojeira, eu acho. Era um beijo gostoso. Hoje só falta Ele tinha carinho, tinha amor, calor, tinha tudo, né? Hoje parece que é uma agressão, né? É tudo muito... É diferente. A tecnologia mudou demais, eu não acompanho mais. Ele tem o dedo grande, vai pegar uma... Ô bem, Aí, ó, o senhor fica aí conversando e também você vai entrar na conversa agora, viu, senhor? Eu vou entrar na... É. Eu já estou na conversa faz tempo, pô, Carlos. Você está ouvindo só, né? Não, Carlos, estou na conversa faz tempo. Ronaldo. Mas que coisa boa, viu? Aqui eu estou conversando. Uma pessoa muito especial. E hoje é um dia triste, que é a morte do Zé Oscar, né? Que é parente. E eles vieram aqui no velório e quando estão lá no sepultamento, nós estamos aqui conversando. Mas agora, a vida não termina, ela começa agora. Começa agora para eles, né? É muito bom para eles. Que estava sofrendo tanto, assim eu soube. E mesmo a esposa também tem problema no joelho. E... Descansou. Descansou. Fechou o ciclo da vida, né? Missão cumprida. É o que todos falam quando eu falo da minha filha. Ela cumpriu a missão dela. Quantos anos ela viveu? 33. 33 anos. Só. Agora... Pode falar agora. Você vai ouvir uma história de amor diferente. Certo. Minha mãe era romana, nascida em Roma. Certo. Itália. Filha única. Morava praticamente no centro de Roma. Da Via Merulana é centro de Roma. Filha única. Aprendeu piano, era professora de piano. Meu pai era médico, era brasileiro de Sertãozinho. Meu avô levou ele mais 3 ou 4, porque deu negócio de peste disso aqui, levou para lá. Ele e mais um se formaram em Nápoles. E ele foi fazer a residência médica em Roma. Aí conheceu minha esposa, a minha mãe. Casaram. Até aí é normal. Agora, velho, filha única, morando em Roma, casou. Aí meu pai veio pro Brasil, meu avô trouxe ele pro Brasil, do Sertãozinho. E meu avô fez para que ele viesse para o Brasil. Então a minha mãe, filha única, morando em Roma, veio morar em Promissão. Promissão. Sem nenhum outro parente dela por perto, só ela. Qual a cidade assim, próxima de Promissão maior? Bauru, Araçatuba. Lins, né? Fica entre as duas. Entre as duas. Lins. É. Você não acha que isso é amor pra cacete? É muita coisa, né? É os sentimentos se unindo, né? O amor e... Exatamente. Fazendo... Ela veio morar sozinha aqui no Brasil. Sozinha, praticamente. E vai encontrar a pessoa... Depois, teve os 2 filhos. Eles casaram em fevereiro. Em março, os 2 estavam lá na Itália, perto de Nápoles, os 2. Março. E eu nasci em dezembro, onde eu fui concebido lá. E nasci aqui. Até a minha história é um pouco diferente. O senhor começou a vida lá e veio ver o sol aqui nessa região. Que coisa boa. Por isso que eu estou registrando. A dona... Como é que é o apelido da senhora?
Duas notas, você gosta de música? Si, Nota Mi e nota Si. Mi e Si. Mi, Duas Si. notas musicais. Duas notas musicais. A senhora é música também? A senhora gosta de Toca, música? Toca o toca. quê? De ouvido, Toca piano. muito atrevida. A senhora toca piano então? Atrevida A eu sou. senhora deve ser muito boa, que quem tem ouvido bom tem mais habilidade do que quem fica esforçando. O ouvido dela compensa o meu, que diz Ai. que eu sou surdo. Aí, ó. A minha tia, irmã do papai, ela era professora em Sorocaba. Tinha pianos. Pianos. Um era só para músicas clássicas. Que coisa As chique. outras duas eram para aprendizes. Que Então, ótimo. ela punha nome de Flor, porque ela não teve filhos. Ela pôs nome de Flor em todas as alunas. Quando ela conheceu o Estélvio, ela chamou: "Você parece o Manacá da Serra." Que coisa chique. E a senhora é bonita mesmo, viu? Olha, E um espírito bonito, saudável, generoso. tinha soninho, ela punha para deitar, quando acordava, voltava a tocar piano, ensinando todas. Olha, foi mesmo coisas que a gente conheceu, que ela tinha o dom. E ela foi aluna da Talhaferro, a Madalena Talhaferro, que acho que é Madalena o nome dela, se eu não me engano, famosíssima. A senhora então ouviu muita música, ouviu A minha irmã mais velha é formada em piano. em piano. Ela tinha uma voz maravilhosa e ela conseguiu formar o quarteto. Éramos nós 3 mulheres e meu irmão, dentista que faleceu. Tinha uma voz linda, mas ele fechava com nota 10. Que voz! E falava muito bem o espanhol. Oh, mas que... Eu tenho muita saudade dele. Por quê? Quando ele ouvia uma música, ele telefonava para mim, ele chorava lá e eu chorava cá. Sentindo a música. Sentindo. A música tem muita influência em mim. Certo. Eu faço um tricô, um crochê, mas tem que ter aquela musiquinha. Não essas coisas doidas que eu não entendo nada. Uma música que mexe lá na alma, Na alma. vai lá no fundo. Coisa mais linda. Como que é o nome dele que a senhora fala? Era Sérgio Roberto de Oliveira. Sérgio Roberto de Oliveira. Que coisa boa. Era dentista. Dentista. A senhora me falou que teve os filhos e agora são só vocês dois, Só né? nós dois. Os filhos foram quantos filhos? Dois Dois casal. filhos. O nome deles, só para repetir. Maria Rita e o menino tinha o nome do Estélvio. Estélvio. A Maria Rita era médica. Médica. Exerceu a medicina Começou, um tempo. ela ia se especializar em médica, como chama, Estel? A Maria Rita queria, como é que chama? Pode falar, a sua Estel. especialidade que a Maria Rita queria. A especialidade dela. Ela queria. Clínica, né? Sim, mas qual? Clínica geral. Não, ela queria fazer cirurgia, mas não deu certo, aí ela foi para a clínica. E alguns médicos que conheceram disseram assim, essa moça tem ótimo diagnóstico. E meu pai dizia assim, o médico você conhece pelo diagnóstico. O diagnóstico. Porque hoje em dia o que você faz? Você vai no médico, ele tira 400 exames para depois dar o diagnóstico. Não, o certo é fazer um diagnóstico, depois confere com os exames. Com os exames. Fazer uma leitura, né? Uma leitura
do paciente. É. Que coisa boa conhecer vocês. Eu sou Ronaldo Sattler, estou aqui em Franca, conversando com esse Sempre casal. nasceu aqui? Não, eu sou mineiro. Eu me envolvi com a francana, casei-me com ela, tenho 2 filhos. Olha só. Um é médico, ortopedista, Já enterraram e o outro teu- é professor. Olha lá, já enterraram os seus Ah lá, caras. os Oscar estão voltando, é. né, o pessoal. Essas pessoas estavam lá. Estavam lá. E eu estou aqui muito, eu era amigo do Oscar, Zé Oscar, e eu vim e fiquei conhecendo essa família, porque conversando com o seu Stelf, ele falou que a senhora tem sangue de faleiros, e eu tenho pesquisado assim, muito faleiro registrado, e foi muito bom conhecer a senhora, Olha, essa eu região. fico contente de saber. Pena que quem poderia dar mais explicações são minhas irmãs mais velhas. É que eu ouvia, mas a gente é criança e não estava tão atenta. Mas valeu. Valeu demais. Ó, um abração para vocês. Muito E obrigada. foi um momento bonito, né? Um momento bonito, viu, Sr. Stefano? Como é que se... Para me dar a mão? Sempre tem uma mão amiga, né, Sr. Stefano? Eu sempre. O senhor sempre contou com um apoio de alguém. Porque né? não é... Agora, Olha, vamos falar uma coisa claramente, Carlos. Não, todo mundo fala da gente que a gente é deficiente. Ronaldo. Ronaldo. É. Eu fiquei com um Carlos na cabeça. O Ronaldo. É. Todo mundo acha que deficiente, isso aqui. Mas a pior coisa do deficiente não é ele ser deficiente, eu acho. É ser tratado como deficiente ou não? Exato. Primeiro. Segundo, a nossa dependência às vezes magoa muito. A nossa dependência às vezes de levantar isso aqui, quem tem que pedir, pensar, não é fácil às vezes. É. Mas eu tenho essa experiência já há 29 anos e eu acho... Quanto? 29 anos. Ô, louco. 29 anos. Então eu aprendi que normalmente as pessoas têm boa vontade em ajudar. É. E todos nós temos boa vontade de querer ajudar os outros. Então verdade. eu nunca pedi alguma coisa que alguém falasse assim, eu não vou te ajudar. Tá, Né? tá Então certo. isso está no ser humano. Tá Então certo. a gente vai também, nesse sentido, compartilhando as nossas necessidades. Aí Porque esse ninguém rapaz, é sozinho. A Lígia, esse rapaz é filho dela. É filho dela. Aí, ó, que coisa boa. Eu vou só terminar aqui, dona, para a gente registrar esse momento. Foi muito bom. Ai, que bonitinho. Foi muito. É tudo muito... É diferente. A tecnologia mudou demais. Eu não acompanho mais. Ele tem o dedo grande, vai pegar uma... Ô, bem, Aí, ó, o senhor fica aí conversando e também você vai entrar na conversa agora, viu, senhor? Eu vou entrar lá? É. Eu já estou na conversa faz tempo, Você pô, está Carlos. ouvindo só, né? Não, Carlos, estou na conversa Ronaldo. faz tempo. Ronaldo. Mas que coisa boa, viu? Aqui eu estou conversando. Uma pessoa muito especial. E hoje é um dia triste, que é a morte do Zé Oscar, né? Que é parente, e eles vieram aqui no velório e quando estão lá no sepultamento, nós estamos aqui conversando. Mas Agora- a vida não termina, ela começa agora. Começa uma vida agora para eles, né? Muito bom para eles. É, Ele estava sofrendo tanto, assim eu soube. E mesmo a esposa também tem problema no joelho. E descansou, descansou. descansou. Fechou o ciclo da vida, né? Missão cumprida. É o que todos falam quando eu falo da minha filha. Ela cumpriu a missão dela. Quantos anos ela viveu? 33. 33 anos, Só. só. Agora Pode falar você agora. vai ouvir uma história de amor diferente. Certo, Minha mãe era romana, nascida em Roma, certo. Itália. Filha única. Morava praticamente no centro de Roma. Da Via Merulana é centro de Roma. Filha única.
aprendeu piano, era professora de piano. Meu pai era médico, era brasileiro de Sertãozinho. Meu avô levou ele mais 3 ou 4, porque deu negócio de peste disso aqui, levou para lá. Ele e mais um se formaram em Nápoles. E ele foi fazer a residência médica em Roma. Aí conheceu minha esposa, a minha mãe. Casaram. Até aí é normal. Agora, velho, filha única, morando em Roma, casou. Aí meu pai veio pro Brasil, meu avô trouxe ele pro Brasil, do Sertãozinho. E meu avô fez para que ele viesse para o Brasil. Então a minha mãe, filha única, morando em Roma, veio morar em Promissão. Promissão. Sem nenhum outro parente dela por perto, só ela. Qual a cidade assim próxima de Promissão maior é? Bauru, Araçatuba. Lins, né? Fica entre as duas. Entre as duas. Lins. É. Você não acha que isso é amor pra cacete? É muita coisa, né? É os sentimentos se unindo, né? É. O amor e Exatamente. fazendo... Ela veio morar sozinha aqui no Brasil, sozinha praticamente. É, e vai encontra a pessoa... Depois teve os 2 filhos. Eles casaram em fevereiro, em março. Os 2 estavam lá na Itália, perto de Nápoles, os 2, março. E eu nasci em dezembro, onde eu fui concebido, lá. E nasci aqui. Até a minha história é um pouco diferente. O senhor começou a vida lá e veio ver o sol aqui nessa região. Que coisa boa. Pode falar agora. Você vai ouvir uma história de amor diferente. Certo. Minha mãe era romana, nascida em Roma, Certo. Itália. Filha única. Morava praticamente no centro de Roma. Da Via Merulana é centro de Roma. Filha única. Aprendeu piano, era professora de piano. Meu pai era médico, era brasileiro de Sertãozinho. Meu avô levou ele mais 3 ou 4, porque deu negócio de peste disso aqui, levou para lá. Ele e mais um se formaram em Nápoles. E ele foi fazer a residência médica em Roma. Aí conheceu minha esposa, a minha mãe. Casaram. Até aí é normal. Agora, velho, filha única, morando em Roma, casou. Aí meu pai veio pro Brasil, meu avô trouxe ele pro Brasil, do Sertãozinho. E meu avô fez para que ele viesse para o Brasil. Então a minha mãe, filha única, morando em Roma, veio morar em Promissão. Promissão. Sem nenhum outro parente dela por perto, só ela. Qual a cidade assim próxima de Promissão maior é? Bauru, Araçatuba. Lins, né? Fica entre as duas. Entre as duas. Lins. É. Você não acha que isso é amor pra cacete? É muita coisa, né? É os sentimentos se unindo, né? É. O amor e Exatamente. fazendo... Ela veio morar sozinha aqui no Brasil, sozinha praticamente. É, e vai encontra a pessoa... Depois teve os 2 filhos. Eles casaram em fevereiro, em março. Os 2 estavam lá na Itália, perto de Nápoles, os 2, março. E eu nasci em dezembro, onde eu fui concebido, lá. E nasci aqui. Até a minha história é um pouco diferente. O senhor começou a vida lá e veio ver o sol aqui nessa região. Que coisa boa. Você já falou o nome, mas... Ela chamava-se Emília, mas tinha apelido de Netinha. Netinha. Netinha porque era Emília Neta. Emília Neta.
A avó dela era neta, a Emília. Emília. É. Imagina, senhor, Você. você. A minha, no caso aí seria a minha bisavó, cavalgava com a princesa, dando os passeios dela por ali tudo. Que coisa boa. Lindo, Lindo. lindo, lindo. E mamãe sempre cavalgou muito. Todos os cavalos que ficavam ali na frente da mercearia, ela experimentava todos. Tanto é que o vovô mandou fazer uma sela especialmente para ela. Era chamada Sião? A Não- cela, uma cela para mulher, ou não? Não, era... Era uma cela normal mesmo. Não era, Não era? normal. Ela tinha, enfim... Porque a cela que a mulher usava, ela colocava as duas pernas para um lado só. Um lado só. É. E ela começou, lembro da mamãe tanto contar isso, ela experimentou um cavalo, e Sim. esse cavalo era muito fogoso. Sim. E ela começou a cavalgar, e aí o papai pegou um outro cavalo, que era do genro dele, e começou a andar com ela. E ela pegou como chama aquele esporão? Esporão. As esporas. As esporas, e deu aquela esporada no cavalo. O cavalo ficou doido, desandou. Não havia rédea que segurasse, não havia nada. E o papai atrás. Ela fez de propósito. Até que ele conseguiu segurar o cavalo. E ela disse, ele desceu, me tirou da sela, falou assim, e nós nos abraçamos, foi a época mais gostosa, aquele abraço. Falei? Ai, que coisa boa. Foi de propósito, então. Claro que foi. Ei, coisa boa, viu? Ele gostou tanto dela que o relógio que vovô tinha era imenso, até hoje, está na casa da Lígia Maria. E ele ia namorar a mamãe e o relógio batia sempre duas batidas antes de dar a batida exata. Se era 2 horas, ele esperava bater a segunda vez, só para poder abraçar e beijar a mamãe. O carinho, o amor. Que coisa boa ouvir uma história dessa, viu? Muito, mas É edificante. Muito. Hoje nós temos muita carência disso. E hoje é só... É só o celular, como é que chama? E ficando digitando Ninguém conversa nada, parece que eles estão alheios a tudo. E... as pessoas ficam cada uma isolada no seu aparelho aparelho, não participam de nada. Quando você está ouvindo, não. Ou então, se dá alguma parte, também. Ouvir uma história bonita, hoje as pessoas não dão valor a essas histórias. E essas histórias são tão ricas, são tão preciosas. Até o beijo é diferente. Na minha época não era essa língua, essa nojeira, eu acho. Era um beijo gostoso. Hoje só falta Ele tinha carinho, tinha amor, calor, tinha tudo, né? Hoje parece que é uma agressão, né? É tudo muito... diferente. A tecnologia mudou demais. Eu não acompanho mais. Ele tem o dedo grande, vai pegar...